está vivendo uma era da hibridização da imagem, né? O digital, ele institui inclusive algo muito interessante, que é a imagem passa definitivamente a ser linguagem antes de ser imagem, porque você precisa de um aparelho decodificador para você ver essas imagens. Então, se você tem, sei lá, uma imagem digital, o que vai acontecer? Ela está num CD, você não consegue ver a imagem como era com a fotografia. Você necessita desse decodificador, porque o que você tem ali na verdade é código binário. É mais do que nunca linguagem que é decodificada para que você tenha a imagem. O que a gente vê na contemporaneidade é que a imagem mais do que nunca se torna um elemento manipulável. A plasticidade da imagem, como diz o professor Júlio Plaza, ela se torna algo dinâmico. Manipular uma imagem fotográfica antigamente, antes do digital, era algo um pouco complexo. Hoje, a manipulação da imagem no estatuto do digital é algo que todos fazem. Tanto que aquela fidedignidade da fotografia, né, que a fotografia representava o real, mais do que nunca essa percepção ela cai por terra. Porque hoje todo mundo duvida da autenticidade da imagem, justamente porque a imagem é digital e porque a manipulação, a plasticidade, a capacidade de manipular essa imagem, mais do que nunca é aberta a todos. Todos podem manipular a imagem de um software, mesmo que não tenha muita habilidade, consegue fazer alguma coisa e mudar a estrutura daquela imagem. Nós não temos o distanciamento ainda, porque o pesquisador tem que ter um certo distanciamento para poder compreender a dinamicidade e a complexidade de certos fenômenos. E nós estamos ainda em processo, esse fenômeno está acontecendo, a difusão da imagem, hoje mais do que nunca, e a manipulação da imagem, ela está se popularizando, o computador já é um eletrodoméstico, né? Há 5 anos atrás não era para todos, já está mais do que nunca se tornando um eletrodoméstico. A difusão da imagem digital ela está se tornando uma possibilidade para todos. Então muito em breve todo mundo vai ter um terminal em casa com internet e vai poder entrar no Facebook e colocar a sua imagem manipulada ou não. Então a gente vive um momento que a nossa relação com o processo das imagens, principalmente as imagens digitais, sem querer descaracterizar toda a história da imagem, a importância dos outros contextos da imagem, mas a imagem digital eu acho que ela traduz um fenômeno que é muito contemporâneo de percepção da imagem que precisa muito ser estudado. Nós precisamos nos desdobrar sobre esse fenômeno. E hoje a imagem é um elemento mais do que nunca fundamental na informação. Todo texto hoje informacional ele é comparado pela imagem. E a imagem está ganhando muito mais impacto, pelo menos na rede, do que a questão textual. Então, eu penso muito na informação. Acho que a gente está entrando numa era da hiperinformação. Nós estamos bombardeados com uma quantidade de informação tão grande que nós não temos mais capacidade de nos relacionarmos com essa informação. O que está acontecendo com a história em quadrinhos a partir do momento que ela migra para esse suporte digital? Ao mesmo tempo você tem a rede utilizada por muitos artistas simplesmente como um meio de difusão do trabalho, o que facilita, por exemplo, você publicar um trabalho colorido, impresso, é muito caro. Você jogar uma história em quadrinhos colorida na internet, ou preto e branco, o custo não importa. Você vai ter custo praticamente zero para você difundir esse trabalho. Então, enquanto meio de difusão, é bom. Mas não só enquanto meio de difusão, porque o que começa a acontecer é que criadores começam a se preocupar e a pensar nas novas possibilidades do meio. Então, quer dizer, eu faço história em quadrinhos, mas eu gosto de música. Será que eu posso incluir uma trilha sonora incidental nesse trabalho? Enquanto o cara está lendo a história em quadrinhos, ele tem um som de fundo, eu posso. Eu incluo algo que não é melhor nem pior do que a história em quadrinhos porta-papel, é outra coisa, é uma intermídia. Eu posso criar uma coisa que ela complexiza e ela dinamiza e ela traz outros elementos para aquela mídia tradicional e ela não é mais história em quadrinhos, ela passa a ser uma outra coisa. Por isso que nesse caso eu batizo de HQ-trônica, fazendo lá uma referência ainda ao quadrinho, porque esse trabalho tem muito de quadrinho, mas trazendo o trônica e de eletrônica, que é para demonstrar essas novas possibilidades que essa linguagem intermídia, que conecta então um pouco da animação, um pouco da sonorização, algo do cinema e traz muitas histórias em quadrinhos e que começa a ser vislumbrada nesse meio, ela, eu digo que é uma linguagem em expansão.